Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um tema que está ligado à saúde pélvica, mas não é assim, pronto, não é básico a gente falar de saúde pélvica neste tema, mas achamos importante trazê-lo aqui, que é a preconceição. Eu e a Sara vamos deixar-vos, se calhar, algumas dicas e algumas sugestões daquilo que nós achamos que é importante ter em conta nesta fase, e que nós também levamos e conversamos com os nossos clientes nas consultas de saúde pélvica. Então, para começarmos, assim, uma definição breve do que é isto da pré-conceição, ou seja, o período de pré-conceição é o período que começa quando nós começamos a idealizar uma gravidez ou quando começamos a pensar que gostávamos de ter filhos e que gostávamos de fazer uma coisa de determinada maneira. Começamos, portanto, a idealizar todo este processo de parentalidade e de maternidade. E depois há uma fase na vida, ou não, não é? Em que esse processo se torna ativo e em que nós efetivamente começamos a tentar ter uma gravidez, ok? Mas pronto, a pré-conceição já é uma coisa que vem desde que nós começamos a ter esse desejo e de alguma forma nos começamos a preparar emocionalmente ou fisicamente para uma possível gravidez. Uhum. E Ainda que então, seja, desculpa, Sara, ainda que seja um bocadinho inconsciente, às vezes, o momento, ou pouco preciso, o momento em que começa essa preconceção, não é? Porque sim, pode, como estavas a falar, e nós vamos experimentando isso antes de termos filhos, nas crianças que existem na família, começamos a pensar sobre o assunto. Eu gostaria de educar assim, ou gostaria que fosse, assim comigo, ou não, não é? Dependendo do que seja, mas é um bocadinho impreciso o momento em que começa uma pré-conceição, porque estamos habituadas a ouvir, ou a maioria das pessoas pensam que pré-conceição é um momento ativo de uma tentativa de gravidez. uhum, Ou seja, a pré-conceição começa muito antes desse momento, dessa tomada de decisão do, ok, agora é que vai ser, não é? Começa muito antes disso, em questões relacionadas já com a própria parentalidade. Portanto, isso também já é considerada uma pré-conceição. sim. Concordas? E pronto, e há muita coisa que a gente podia falar sobre isto, né? Sei lá, a nível Claro. de sexualidade, que a sexualidade tem tudo a ver com a preconceição, a nível de saúde em geral, pronto, mas nós queremos focar-nos um bocadinho mais nestas questões da parentalidade, porque achamos importante, e a Sara também já fala um bocadinho sobre isso, ou seja, achamos importante que a pessoa comece enquanto está a planear uma gravidez, ou enquanto imagina isso acontecer, comece também a pensar um bocadinho a nível de parentalidade, no que é que ela quererá pôr em prática. Óbvio que a gente, depois os nossos caminhos vão mudando conforme a gente está nas situações, mas Claro. nós podemos imaginar que, ok, queremos ter um determinado tipo, entre aspas, de parentalidade ou de educação com os nossos filhos, e depois podemos ou não pôr isso em prática, não é? Dependendo da vida, mas é importante a gente idealizar isso para depois, quando chegarmos àquele momento, não ficarmos um bocado desorientados, não é? Ou seja, um Uhum. exemplo rápido, sei lá, aquela fase em que os nossos filhos começam literalmente a partir tudo, atiram coisas, batem com coisas, puxam-nos o cabelo, mordem-nos, fazem. Isso é uma fase natural do desenvolvimento de uma criança. Ou seja, e se eu não sei isso, quando eu chegar a esse momento e vir o meu filho a ter esses comportamentos, e eu posso não agir da melhor forma possível porque eu não estou preparada para aquilo. Ou seja, eu não estou a perceber que aquilo é a forma dele comunicar e que é uma coisa natural. Eu posso estar só a perceber que, ok, eu estou a fazer alguma coisa mal, ou o meu filho tem algum problema, não é, Sara? Tipo, queres dar assim alguns exemplos em que é que tu achas que pode Sim. fazer sentido a gente Uhum. pensar nisto
já desde cedo. Claro que sim. Olha, um grande benefício de pensarmos sobre isso, antes de engravidar é simplesmente nós percebermos até que ponto é que tanto nós como o nosso parceiro, não é? Ou parceira, estão de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser a parentalidade, não é? Porque reparem, é muito importante estarmos de acordo com a forma de educar para termos a certeza que aquela é a pessoa certa, para nos acompanhar, num processo, não é? Portanto, imaginem que, assim, em termos mais práticos, que eu acho que é mais fácil de entendermos, imaginem que vocês não são adeptas da dita palmada pedagógica e a outra pessoa é. Portanto, fica difícil arranjar aqui um meio termo em alguém que defende uma coisa e quem defende outra, não é? Porque sem conhecimento, ou seja, é muito importante preparar antes da gravidez esse processo da chegada de uma criança, um, porque no fundo vai tudo ditar a sintonia que vocês já têm ou não, não é? Um, porque é muito. Há formas muito diferentes de educar, não é? E se nós olharmos precisamente, opá, no meu caso, não é? Se eu olhar para o meu parceiro, para o meu marido, eu vejo perfeitamente padrões não é? Na educação que ele teve e na educação que eu tive. Portanto, são formas diferentes de educar ou foram formas diferentes com que fomos educados e no fundo, não é? Se nós não quebrarmos este ciclo, nós fazemos o que vimos os nossos pais a fazer, não é? E então, sem dúvida que é muito importante comunicar sobre isto. Precisa ser uma conversa, pá, muito séria, não é? Porque às vezes Sim, até é nem ao se está a longo do falar, tempo ir não é? Ao longo do partilhando. tempo, ir tentando perceber quais são, não é? Os objetivos. Aliás, há aqui uma questão já muito importante, não é? Que antes da forma de educar, hum, há muitos casais que se separam porque um quer engravidar ou quer ter filhos e o outro não. Ou seja, já aqui é muito importante isto para a pré-conceição, não é? Porque quer dizer, se eu estou com alguém e eu não sei que aquela pessoa quer ter filhos ou que não quer ter filhos, e acho que há muitas pessoas que não falam sobre este tema porque têm medo de assustar a outra pessoa Uhum. com um nível de compromisso ou seja o que for, mas na verdade isto é muito importante porque se vocês sentirem que a outra pessoa não quer ser pai, é muito difícil de engravidarmos sentindo que, não é? Quer dizer, mas sou só eu que quero, isso não é uma decisão, pronto, tomada assim, não é? Sim, Uh, e pronto, e a mulher pode não se sentir com as condições todas, ainda que ela não tenha consciência de tudo, pode não se sentir com as condições seguras que ela necessita para uma gravidez. Então, falar sobre as coisas antes de engravidar, é muito importante. Sim. sim, sim. Sim, e os desafios, lá está, a nível da parentalidade eles vão surgindo, não é? Porque nós nunca conseguimos perceber como é que Uhum. vão ser os nossos filhos, mas, Claro. mas é isso, mas ter noção de pelo menos determinados comportamentos são normais, fazem parte da fase, como é que eu vou saber lidar com aquilo, como é que aquilo vai mexer comigo, e nós até estávamos a conversar antes de iniciarmos a gravação, também de uma coisa muito importante que eu acho que ninguém faz, e eu própria não fiz, mas lá está, eu sou uma pessoa, o meu processo, eu acho que o meu processo de pré-conceição já começou, sei lá, não sei, pai, quando eu tinha 16 ou 17 anos, porque eu sempre quis ter filhos. Portanto, eu venho de uma Uhum. família com uma avó materna que teve 18 filhos, não é? E a minha mãe teve 3 filhos também. E eu sempre me imaginei a ter uma família de muitos filhos. Portanto, isso sempre foi uma coisa presente para mim. O meu processo de pré-conceição existe quase desde que eu me lembro. E, e agora perdi-me no que eu ia dizer. Ah, já sei. E eu não fiz, e se calhar, pronto, não sei se devia ter feito, porque depois acabei por fazer, mas eu não fiz uma coisa que eu acho que é importante, que é, imaginem, eu a nível físico estava totalmente preparada para uma gravidez, mas hoje olho para trás e percebo que a nível emocional não estava assim tanto. Ou seja, apesar de ser uma coisa que eu sempre quis, havia coisas em mim que eu gostava de ter começado a trabalhar antes de engravidar e não comecei.
E fui começar, quando o meu filho já tinha 8 meses, eu fui para a psicóloga e comecei a falar pronto, de algumas coisas que se calhar gostava de ter falado antes. E acho que é importante, e é uma coisa que acho que quase ninguém faz, que é começar este processo de preparação emocional, não é? Porque a gente fisicamente prepara-se muito, suplementos, tentar ter uma alimentação melhor, fazer exercício, fisicamente até nos vamos preparando, mas a parte emocional, que eu acho que até é, eu diria a principal, não é? Nós É, acabamos sim. por não trabalhar muito. E também era uma dica que eu e a Sara gostávamos de deixar aqui, é se vocês estão a pensar engravidar daqui a pouco tempo, trabalhem um bocadinho para além desta parte da conversa com o parceiro ou com a parceira, trabalhem estas questões emocionais, porque vai ser muito importante para vocês perceberem até algumas reações que vão ter, alguns sentimentos que vão ter. É mesmo muito importante nós trabalharmos estas questões emocionais também nesta fase. Certo, Sara, Sim, queres continuar? porque, certo, porque se repararmos também, e aconteceu comigo, e não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu, que é o quê? É muito fácil da coisa correr mal, e com o correr mal eu quero dizer, ou seja, depois de sermos mães, a coisa correr mal no sentido de nos sentirmos, hum, pá, além da exaustão, não é? Além do cansaço, sentirmos que não temos tempo para nós. É uma coisa transversal à maior parte das mulheres com quem eu falo, que é o cansaço, sim, por causa de não dormirmos pá, a noite inteira ou o suficiente, vá, Uhum. pronto. Um, mas esta questão de não haver espaço para nós, ou seja, nasce um filho, nós só focamos no filho, não há espaço para nós, e isso é uma lacuna que já não está preenchida naquele momento, mas que já não estava antes da gravidez. Portanto, sem dúvida que impor limites dos outros para contigo, saber que o dia tem que ter um tempo que é dedicado só a ti. Isto são tudo coisas que eu descobri depois de ser mãe a segunda vez, quando se calhar eu já tinha beneficiado de tratar sobre estas coisas em sessões de psicologia antes de engravidar. Portanto, um, e quando eu digo é fácil de correr mal, é nesse sentido, de vai chegar a um ponto em que nós já vamos estar cansadas e vamos recorrer, se calhar, a uma ajuda emocional, pá, já num ponto em que se calhar já estamos a sofrer, não é? E eu acho que o processo de autoconhecimento e desenvolvimento enquanto pessoa, sim, devia iniciar antes de sermos mães, porque facilitava muito não só a questão da própria parentalidade, que tipo de mãe é que tu queres ser para os teus filhos, mas que tipo de pessoa é que tu queres ser para ti própria, não é? Sim. E parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se eu já não sei fazer esse autocuidado antes de ser mãe, então obrigatoriamente eu vou ter que aprender depois, Sim, não e é? mesmo depois isso também tem outras questões ligadas à própria educação, não é? Ainda no outro dia estava a falar disso com uma colega, que é, nós tentamos, por exemplo, eu tento ao máximo não descarregar as minhas frustrações no meu filho, o que às vezes é difícil porque eu passo muito tempo do meu dia com ele, não é? E nós descarregamos as frustrações nas pessoas que passam mais tempo connosco durante o dia. Claro. E às vezes é difícil para mim controlar isso, ou seja, estou chateada por uma coisa que não tem nada a ver com ele, e às vezes ele faz uma coisita qualquer, não tem mal nenhum, mas eu posso já tipo, ter uma reação acima do necessário por causa daquilo que nem sequer é por causa daquilo. A questão nem é o que ele está a fazer. Ah, Portanto, é importante nós conseguirmos olhar para isto de fora e perceber, ok, eu estou a ter uma reação extrema, não é? Porque é que eu estou a ter esta reação extrema? O que é que estou chateada com o quê, não é? E depois ter a capacidade de, ok, eu posso mostrar ao meu filho que eu hoje estou mal disposta, que estou triste, que estou a chorar, porque eles também têm de ver, ou seja, acho que também não é certo nós escondermos as nossas emoções, não é? Porque senão estamos a dizer, Uhum, ok, tu podes expressar o que tu quiseres, mas eu não, eu estou sempre contente e disponível para ti, que também não é verdade, não é? Não estamos sempre contentes, uhum. nem estamos sempre bem. Por isso acho que é importante nós termos a capacidade de mostrar isso, mas depois também
pronto, explicar que não tem nada a ver com eles e ao mesmo tempo pensar, ok, olhar de fora e pensar, eu estou a ter esta reação, mas isto não tem nada a ver com o meu filho, então como é que eu vou Claro. resolver isto? E é muito difícil, depois de nós estarmos neste processo, no cansaço, na bola de neve, termos esta capacidade de sair da situação e olhar para ela de fora. E eu acho que isto é uma coisa que se nós aprendermos a fazer antes de chegar o filho, não é? Mesmo às vezes na própria Uhum, relação, porque isto acontece com os uhum, nossos companheiros, não é? Com as pessoas com quem nós uhum. vivemos. Eu acho que se nós tivermos esta capacidade antes de entrarmos neste mundo da maternidade, nós vamos conseguir depois gerir, não quer dizer que as coisas não aconteçam, não é? Mas vamos conseguir gerir e percebê-las de forma diferente. Portanto, é mesmo importante fazer, pronto, este autocuidado, o que a Sara está a dizer, começarmos também a prestar atenção às nossas emoções, porque é que sentimos determinadas coisas, porque é que estamos a expressar-nos desta forma, porque a verdade é que na maternidade nós também aprendemos e trazemos um bocadinho, como a Sara estava a dizer, coisas que vieram dos nossos pais, não é? Que não são nossas, mas que vieram dos nossos pais e que nós trazemos e temos muito potencial de passá-las para os nossos filhos também. Portanto, se Sim, soubermos a parar e tendência é olhar, repetir. se Uhum. soubermos parar, olhar, perceber o que está a acontecer, se calhar os nossos filhos não vão levar a carga que nós trouxemos, não é? Conseguimos prevenir isso ou pelo menos diminuir um bocadinho essa passagem. Sim. Uh, e E, pronto. e pronto, o tema é mais pré-conceição, não é? Mas se não fizeram isto na pré-conceição, também é. Eu lembro que o primeiro livro de parentalidade consciente que eu li estava grávida da Carminha, ou seja, da minha primeira filha, não é? Ou seja, também não preparei, emocionalmente também não me preparei para uma gravidez, ou seja, tu pensas, ok, é agora eu quero e vamos a isso, não é? Mas eu já estava grávida quando li sobre parentalidade, portanto, também não é crucial ou não é imprescindível que seja antes de engravidar, mas é muito importante que seja antes de engravidar. Se for durante a gravidez também, pronto, não há mal, mas a questão é que quanto mais cedo nós ahm, nos curarmos de algumas coisas, melhor. Não é? Melhor para a gravidez, melhor para a própria maternidade quando já está a acontecer, ou seja, também quando a criança nasce, não é? E quando começam estes desafios mais educacionais, das birras, eu curiosamente também me lembro de que para aí com 16 anos, talvez, e tem muito a ver com a forma como eu fui educada, não é? Mas para aí com 16 anos também vi um miúdo a fazer uma birra num hipermercado e pensei, mal educado, que mal educado, quer dizer. Pensei, e agora olho para trás e penso que imatura, não é? Que imatura e que falta de consciência de que as birras fazem completamente parte de, né? E eu também fico frustrada e nós sabemos exteriorizar enquanto adultos e as crianças ou bebês sabem exteriorizar da maneira que sabem. Ou E não sabemos portanto, exteriorizar, não é? ou não sabemos, Ou não exatamente, ou não sabemos. sabemos assim tão bem, não é? Eu disse sabemos, agora que se Sim, calhar sei um bocadinho mais. sim. Mas lembro-me, e era nova, tinha pai 16 anos também, e achei tipo, meu, criança mal educada, não tem pais, não é? Tipo, e pensei mesmo isso, ou seja, esta pré-conceição que estavas a falar, Sara, realmente começa muito cedo, começa quando nós já nos imaginamos a ser mães. Se fosse meu filho, quantas vezes nós Sim. não ouvimos estes bitites, né? Ou não somos nós mesmas a preferir às vezes, tipo, se fosse meu filho, acontecia isto e aquilo. Pá, e depois quando somos mães, é diferente. Sim, sim, É um bocadinho diferente. Eu estou a pensar sobre esta consciência, não é? É o já te sentires mãe mesmo antes de seres, ou mesmo antes de até estás a pensar numa gravidez. Ok, se eu fosse mãe, o que é que faria sentido para mim fazer enquanto educadora, sim. enquanto mãe, enquanto, não é? E, Um adulto de referência. sim. E pronto, e para além destas questões da parentalidade, depois também tem as questões, pronto, as questões de saúde, não é? As questões mais físicas. Nós, quando pensamos em engravidar, fazemos, acho que quase toda a gente faz a mesma coisa, não é? Que é parar a pílula, se estiver a tomar, ir ao médico, ver se está tudo bem, pronto, e a partir daí começar a tomar os suplementos e
esperar, não é? E há pessoas por quem isto corre super bem, porque passado um mês ou dois já estão grávidas, mas há outras pessoas que é aqui que começa um caminho difícil, não é? Que às vezes as pessoas não estão preparadas, nem estão a imaginar que vai ser assim, e começa um caminho difícil que pode ser difícil no sentido da pessoa ser diagnosticada com uma doença ou um problema de saúde que não fazia a mínima ideia que tinha, não é? E depois aí tem Uhum. várias coisas para lidar ao mesmo tempo, não é? Que é aquele problema de saúde e o que é que vai fazer em relação àquilo e o que é que vai fazer depois em relação ao querer engravidar e como é que isso é possível dentro daquele quadro clínico, não é? E Uhum. depois temos as pessoas que, pronto, não têm nenhum tipo de problema de saúde, mas têm alguma dificuldade, por alguma razão, em conseguir engravidar. E por norma, pronto, sabemos também que as mulheres são sempre um bocadinho mais sobrecarregadas, porque os homens só fazem o espermograma depois de nós fazermos mil e um exames e É percebermos que verdade. está tudo bem, ok, a mulher não tem nada, então vamos agora, em última opção, ver se será do outro lado que está o Sim, problema. Ah, e, ah, e é muito difícil nós cairmos de paraquedas numa situação destas quando não temos a mínima noção de que se está a passar alguma coisa connosco, não é? E pronto, e claro. aí e isto começa um bocadinho no Certo. princípio, quando começam os nossos anos férteis, quando nós começamos a menstruar e quando não percebemos patabina do que está a acontecer, nem o que é o ciclo, nem não sabemos nada e tomamos pílula ou pomos implante ou o que for e passamos anos naquilo e depois vem a avalanche de coisas que nós estamos a tentar, não é, lidar com. E lá está, às vezes não é preciso ter um problema de saúde, às vezes basta eu não ter conseguido engravidar logo e se eu não souber avaliar o meu ciclo menstrual, perceber se estou regular, perceber se o meu fluxo, se a cor, se é normal, se eu não estou a conseguir perceber isso, então eu vou ficar um bocado à deriva, não é? Por isso é que Exato. mesmo na pré-conceição, muito no início, ou mesmo sem nós até sonharmos que queremos engravidar um dia, e este conhecer o corpo é muito importante para depois, mais tarde, nós entrarmos nesta fase também de forma mais tranquila. Certo, Uhum. Sara? Queres falar um Certo, bocadinho certo. sobre isto? Olha, portanto, a primeira formação que eu fiz em fisioterapia em saúde pélvica foi precisamente na minha pré-conceição da primeira gravidez, não é? Portanto, já achava que estava, mas não estava. Era aquele momento em que um bocadinho de paraquedas, caí no, ok, vai ser agora, e de repente deixas de tomar a pílula e começas a perceber, não é? Que o ciclo está irregular e que, peraí, mas isto não era assim antes de começar a tomar a pílula e começa ali uma confusão sobre como é que está o corpo, não é? E portanto, não tinha grandes bases ou não tinha despertado ainda muito para o conhecimento do ciclo menstrual, se calhar antes dessa formação. Portanto, coincidiu ali muito em cima da primeira gravidez, não é? E então aconteceu comigo de deixar de tomar a pílula, sabia que estava tudo bem, aparentemente, não é? Mas não é? Porque tu não sabes, não é? Se tomas a pílula, não sabes como é que estão os teus ciclos, quando deixas de tomar, ainda demora até perceberes como é que estão os teus ciclos, e quando tu decides engravidar, tu queres engravidar naquele mês ou a seguir, não é? E pensas, eu pensei, não é? E eu que sei, que sei algumas coisas de saúde da mulher, não é? Que é o meu trabalho, mas na altura pensei, tipo, e tal, eu sou nova, não tenho nenhum problema, vai ser rápido, só que não foi logo, não é? E aí começa a cair a ficha de, tipo, eu não conheço o meu ciclo menstrual, eu não conheço propriamente como é que ele funciona, eu deixei de tomar a pílula e percebi que pela irregularidade do ciclo alguma coisa não estaria a correr bem, porque 6 meses após tentativas não aconteceu nada, não é? E só aí, só depois de 6 meses, é que eu descobri que tinha síndrome dos ovários poliquísticos depois de alguns exames que comprovassem isso, não é? Ou seja, até ali eu não sabia que havia alguma coisa de errado, um, e portanto tem tudo a ver com o desconhecimento do nosso próprio corpo, não é? E se realmente a minha primeira prioridade tivesse, a minha primeira prioridade relativamente ao quero engravidar fosse, ok, deixa ver como é que eu estou antes, porque eu não fiz isso, eu só deixei de tomar a pílula, não é?
e nem fiz suplementos, como estavas a dizer. Acho que não é assim uma norma que toda Eu a acho que gente. hoje em O dia ácido já fólico, é um estavas a falar bocado. do ácido fólico. Sim, sim. E os Ok, iodos ok. e essas Sim. coisas, sim. Sim. Uhum. Sim, porque agora há muitos suplementos, não é? E há pessoas que tomam suplementos e multivitamínicos e nem sabem muito bem o que é que estão a tomar. Mas ok, pensei que estavas a falar de outros suplementos. Não, não. Mas é isso, daí a importância de nós muitas vezes, antes de decidir engravidar, tentarmos conhecer melhor tanto o nosso corpo físico, como as nossas emoções, como nos relacionamos connosco. E muitas vezes é aí que estão algumas entraves à possibilidade de uma gravidez e que nós nem paramos muito nessa fase da pré-conceição, não é? Nós andamos logo para a frente, nós decidimos e agora vai ser. E quando não é que descobrimos que há coisas para trás que não estão assim tão bem, não é? E portanto, e como aconteceu comigo, acontece com muitas mulheres que atendem consulta, por acaso. Portanto, só na tentativa ativa de engravidar é que percebem que, pronto, que há alguma disfunção os ovários ou Sim, outra às disfunção. vezes Portanto, até endometrioses, não é? Surgem sim, nesse período. Pronto, e é sim, muito porque difícil muitas para a vezes pessoa enquanto, lidar, não é? claro, porque muitas vezes enquanto tomamos a pílula ou outro contraceptivo hormonal, está ali tudo muito mascarado, não é? Não há sintomatologia que nada esteja errado e daí a importância também de termos a certeza que o método que usamos condiz com aquilo que nós queremos para nós, não é? Eu não estou a dizer Sim, para toda a gente e tomar hormonal ou para ninguém tomar hormonal, claro, estou mesmo a dizer sim. que devemos ser conscientes na nossa escolha. Sim, e Ahm, podemos na mesma tomar, né? Obviamente, os métodos hormonais numa fase em que faça sentido para nós, mas pronto, quando eu acho que a lacuna aqui é que quando nós começamos a menstruar, nós não sabemos a importância, não é? Da menstruação, nem aquilo que a menstruação nos traz enquanto informação sobre a nossa saúde, porque se nós soubéssemos isso, até podíamos tomar a pílula, mas opá, havia de chegar uma altura da vida em que eu ia olhar. Foi exatamente o que eu fiz, por exemplo, no meu caso, e que eu olhar para mim e pensar, mas para que é que eu estou a tomar isto? Eu não preciso tomar isto agora. E paro de tomar e quero começar a ver como é que está o ciclo menstrual e conhecer e não sei o quê. Pronto, houve uma altura da vida em que aquilo foi importante, mas já há outra altura da vida em que eu quero parar e agora olhar para a minha saúde e começar a tratar de mim e a perceber uhum, como é que eu estou. Acho é que é claro que importante sim. nós termos a informação de que o ciclo menstrual é fundamental e como nós não temos essa informação, nós também não nos importamos muito em estar Muito com isso, claro. a tomar hormonas, não é? É. Mas mesmo, eu acho que mesmo porque nós também recebemos depois muita gente, muitas grávidas, eu acho que mesmo em relação ao parto e a todas as mudanças da gravidez, mas eu diria principalmente ao parto, é muito importante tu teres sentires-te confortável no teu corpo e conseguires olhar para ele e conhecer as estruturas e perceber como é que acontece a nível hormonal, o parto vaginal, por exemplo, como é que realmente os músculos precisam de tempo para ter aquela capacidade de alongar e para o bebê passar, pronto, essas coisas todas, porque quanto mais nós estamos confortáveis no nosso corpo e vamos apreciando, entre aspas, as alterações e vivenciando Uhum, tudo, acho que o impacto a nível emocional depois no parto também é menor, né? Porque pelo menos eu recebo muitas pessoas, até algumas dizem logo que querem cesariana, por exemplo, porque têm muito medo, não é, do parto vaginal. E a questão é, de onde é que vem esse medo, não é? Porque é que as pessoas têm uhum, tanto medo? O que é que assusta assim tanto, não é? É uhum, medo de quê? É da dor? A gente pergunta é da dor. Ah, também da dor, mas a dor, pronto, a gente pede epidural, então se não é a dor é o quê? Não é? O que é que assusta? uhum, Tanto para aquela pessoa ter, e como é que há tantas pessoas, tirando a parte da violência obstétrica, pronto, mas como é que há tantas pessoas traumatizadas pelo parto, não é? Uh, uhum, o que é que está ali naquela pessoa e no parto em si que causa aquele desconforto tão grande, não é? Que deixa aquela marca na vida daquela pessoa tão
pronto, tão Funda. insidiosa. Acho que nós Sim. também nos temos de perguntar sobre isso, não é? Porque é que nós temos tanto medo? Porque é que nos incomoda tanto pensar e às vezes ver imagens de um parto vaginal? Porque é que mete tanta impressão ver um bebé a Uhum. sair, não é? Todas essas coisas acho que dizem um bocadinho sobre nós e sobre a nossa relação com o corpo, não é? E Não sei tudo se... isso já é preconceção, não é? Portanto, tudo isso já é preconceção e é importante nós olharmos para o que vem à frente como uma preparação. Cada vez que eu penso nisso e que eu vejo um vídeo e estou atenta ao que sinto, porque é que me sinto assim, isso já é preconceção, é nós pensarmos em como vai ser connosco, ou se queremos mesmo, ou não é? E pronto, é assim, é um tema um pouco abrangente, mas é giro irmos buscar um bocadinho daquilo que já faz parte do processo, não é? Sim. Sim, e pronto, e eu noto que de facto há muitas pessoas há pessoas que realmente, por exemplo, no caso do parto, que optam por cesarianas, porque querem mesmo, porque pronto, está decidido que é aquilo que querem, mas eu acho que também há muitas que dizem, olha, eu até gostava de ter um parto vaginal, mas acho que não sou capaz, não é? Então Sim, não vou por sim, aí porque acho que não sou capaz, mas nem te sabem dizer porque é que acham que não são capazes. Percebes? É sim. só aquela coisa de. E eu acho que isto tem muito a ver também, pronto, com a nossa relação com o corpo, com a forma como nós nos vemos, a forma como nós sentimos o nosso corpo, Com o porque corpo e connosco o parto é uma interiormente, não coisa é? muito Porque exposta, não é? Nós estamos em sim, contacto com tudo, quer a gente queira, quer a gente não queira, estamos ali e estamos em contacto com tudo. Então, é tem de verdade. haver uma preparação antes disto, não é? Tem de haver um contacto antes disto, mesmo para uma gravidez, que cada vez as gravidezes são mais acompanhadas a nível médico, cada vez vamos mais vezes ao médico, cada vez fazemos mais exames. Também tem de haver uma preparação para eu estar exposta, não é? No hospital ou na clínica onde eu vou, para me Uhum, estarem a tocar, se for uma instituição que tem por norma fazer muitos toques, para me estarem a tocar, para me estarem a mexer. Tem de haver uma preparação também para isso, não é? uhum. Porque é o nosso corpo, não é? E são coisas que nos estão a fazer e que apesar da gente ir da livre e espontânea Porque sabe que vontade, tem que ser. é isso. Vamos porque tem que ser, não Tem de é? haver, tem de haver uma preparação, eu acho. Sim. E pronto, e acho que também já estamos a chegar ao fim. Não sei se tu queres assim dizer mais alguma coisa que achas muito importante, Sara, mas acho que pronto, tocamos aqui em alguns pontos que eu Em espero que muitos. quem nos ouve e está a planear uma gravidez tenha estes pontos em conta e tente olhar um bocadinho para isto tudo que Para dentro, nós, que nós tivemos a né? E para falar. dentro, não é? Olharmos um bocadinho para dentro e pensarmos, pá, que pessoa é que nós já somos, que pessoa é que nós já queremos, que nós queremos ser, na maternidade, e portanto isso é fundamental, isso é pré-conceição. Portanto, Sim. espero que tenham E gostado. fazer, sim, e fazer as pazes também um bocado com a pessoa que vai, não é? Eu acho que fazermos um bocado o luto também, começarmos a fazer o luto da pessoa que vai, não é? Porque depois de Sim, que nós, isso dava um episódio, não é? Isso dava um depois episódio de porque ninguém fala nós, sobre isso. de nós parirmos uma criança, pronto, a pessoa, nós fomos, não é? A partir dali vem outra pessoa nova e pronto, e também precisamos de estar em paz com isso, não é? E de fazer um género Sim, também do luto de nós sim, próprias. verdade. E pronto, chegamos ao fim. Pronto, gostei muito deste tema. Se falamos assim de várias coisas, mas acho que foi interessante. Espero que vocês também gostem. E pronto, até breve, até o nosso próximo episódio. Um beijinho e obrigada por nos ouvirem. Obrigada.